Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para louvar e glorificar o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, soberano Pai, nós nos colocamos em nome do Teu Filho Jesus na Tua presença, Pai, te agradecemos, Pai, primeiramente, ó Deus, pela nossa salvação. Pai, te agradecemos pela vida que nos dá, pela saúde, por tudo que tem feito por nós, Pai, por ter chegado até aqui, guardado pelas Tuas mãos. Pedimos ao nosso Deus, Senhor, vem estar conosco no decorrer desta noite, Pai, e esteja com aqueles que estão a caminho para vir ao culto, aqueles que não vão poder estar conosco, Senhor. O Senhor conhece as necessidades e as razões de cada um, Pai. Possa alcançar com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa cada família que é apresentada ao nosso Deus, os visitantes que vão estar conosco e aos irmãos. Abençoa, Pai, a leitura da Tua palavra, a pregação da Tua palavra, Pai, que possa, Senhor nosso Deus, vir de encontro às nossas necessidades, falar aos nossos corações através do Teu servo, pastor. Pai, abençoa, Pai, abençoa os louvores que aqui foram apresentados. Tudo que vamos fazer aqui, Pai, não é para o nosso mérito, mas sim para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos por tudo e agradecemos em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 319.
ainda de pé, vamos fazer a nossa leitura responsiva, que se encontra em João, capítulo 10, de 9 a 16. Estamos sempre? Do início, os irmãos, assim, estou sendo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, dele do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu a conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe a Cristo. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então olhará o meu rebanho. Amém. Irmão Genor, venha até a frente e olhe para nós. Pai Santo, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença para finalizarmos este dia, o primeiro da semana, na tua presença, e agradecidos a ti, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente, Deus, a nossa salvação. Amém. A salvação que encontramos, ó Pai, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele os homens, através dele os homens entrarão nos céus. E nós agradecemos a ti, porque nós fomos escolhidos por ti para vivermos na tua presença. Pai Santo, abençoa este culto, todo o decorrer deste culto, os louvores, a mensagem, os cânticos que entoarmos aqui, eles sejam recebidos no teu trono de glória. Abençoa aqueles que estão participando também conosco, através da internet, Senhor, que tu tenhas uma mensagem especial para cada coração nesta noite. Que aqueles que ainda não conheceram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, possam conhecer através da tua palavra que será pronunciada nesta noite através do teu servo. Usa-o poderosamente nas tuas mãos. Nos dê a tua graça e a tua paz e fique conosco. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus com o hino 129.
Som. Nós agora, pode sentar aí. Nós agora vamos conhecer os nossos visitantes. E eu gostaria de pedir aos irmãos que pela primeira vez está conosco aqui. Por favor, ficar de pé. O sobrinho do irmão Pedro, é isso? Como é o seu nome? Como? Alaef. Você faz parte de alguma igreja? Eu não entendi. Dá para ficar no ventilador. Ah, tá. Sim. Mas eu quero dizer ao irmão que nós estamos felizes por receber o irmão aqui, tá? É uma honra para nós, a igreja, receber o irmão aqui. E que o irmão esteja à vontade aqui no meio de nós, que Deus nos abençoe e que possa estar voltando aqui para nos visitar. Amém? Pode sentar. Não temos mais que os irmãos ali já estão de casa, irmão José com Luiz, mas a irmã Noêmia, né? Né? Nós estamos de casa, então fique à vontade. Vamos estar agora louvando ao nosso Deus com o hino 67. Os irmãos que vêm preparados para os dias com ele aos pés, que está com a oportunidade, enquanto nós cantamos o hino 67. Cristo exaltado. Por favor, vamos ficar de pé.
Senhor nosso Deus, esse momento, Senhor nosso Deus, nós te colocamos diante do Senhor. Te agradecemos primeiramente, Pai amado, pela nossa salvação. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de nós estar aqui na sua casa, Pai amado, reunidos para te louvar e glorificar o seu santo nome. Senhor, abençoa cada um aqui presente, Senhor nosso Deus. Abençoa a nossa mensagem dessa noite, Pai, que nós possamos ser daquilo do nosso coração edificado, Pai amado. Obrigado por tudo, Deus, agora, Pai amado. O Senhor abençoa, Senhor nosso Deus, todo o seu pecado, que a gente pode ofertar também, que não pode, que esteja presente, cada um deles, abençoa cada um deles. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa os nossos visitantes, Senhor nosso Deus. Abençoa o nosso Deus, que agora, Pai, que a mensagem, Pai, dessa noite, Senhor Deus, pode vir de acordo com a tua vontade, Pai amado, e com a nossa necessidade. Obrigado por tudo, Deus, e sua vez, cada um de nós. Nós oramos. Te agradecemos tudo que demais te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Som. Pedro, você não vai? Temos que estar bem parado, era para eles verem fora de luta, que agora o nome nosso Deus. Repensar
e da sua vida vai cessar. Amém. Desculpe, eu não entendi, mas às vezes sai de casa para ser bebendo. Isso. Amém. Ainda vamos conhecer mais uma irmã, a visitante que está nos visitando aqui. Ela é lá do Rio de Janeiro. É a nossa irmã Grace, nossa irmã Sara. Fica de pé para a igreja nos conhecer. Ela é da Igreja Batista Atitude da Barra, no Rio de Janeiro, não é isso? Para nós é uma honra receber a irmã aqui conosco, porque somos irmãos em Cristo e desejamos a irmã que se sinta bem no meio de nós, que Deus abençoe a irmã, que volte outras vezes aqui para nos visitar, amém? E leva, a irmã está de passagem aqui? Está morando aí? Ah, tá. Então tem mais a possibilidade de estar nos visitando ainda, né? Deus abençoe a irmã. E a irmã volte quantas vezes quiser, tá bom? A porta está aberta. Deus abençoe. Pode sentar. Tem mais algum louvor? Bom Genô, está louvando? Eu quero louvar a Deus como ele é da harpa cristã, que tem um título como Povo Forte, Povo de Poder. Pode
Amém. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor, que vai trazer a mensagem aos nossos corações. Que Deus abençoe, possamos estar sintonizados com esta mensagem. Amém? Nós hoje pela manhã nós pregamos lá na Igreja Batista, no Jardim Minnesota. Foi muito gostoso, foi muito bom, comunhão com aqueles irmãos. É interessante que do nosso tempo, acho que só tem 2 ou 3 famílias agora. Todos que estão lá agora, a maioria, 99%, são pessoas que chegaram depois ao ministério do pastor Alex. 99, talvez mais por cento. Eu fiquei surpreso de ver que no nosso tempo já não resta quase ninguém naquela igreja, hoje igreja, né? Mas foi muito bom nós estarmos ali com o pastor Alex e a sua equipe e tivemos um tempo de comunhão. Depois nos convidou para almoçar com ele na casa dele, com alguns auxiliares, alguns que trabalham com o pastor Alex naquela igreja. Foi muito gostoso. Nós vamos ler a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 8, e versículo 10. Vamos ficar em pé, irmãos, para esta leitura da palavra de Deus. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Deus dos crentes, ou o Deus dos que creem. Quando falamos crente, não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de uma confissão cristã. E é esse o sentido que o texto, o escritor de Hebreus nos apresenta. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus é quem está falando, quem pronuncia estas palavras. Diante disso, irmãos, nós podemos afirmar que os homens e mulheres, podem ser divididos em 3 grupos. Mas como assim? Não são só 2? Bem, nós vamos explicar. Primeiro grupo, diante do que nós lemos aqui, aqueles que creem em Deus, intelectual e moralmente falando.
são aqueles que acreditam que Deus existe, mas são pessoas naturais que ainda não foram regeneradas. São milhares e milhões de pessoas que acreditam na existência desse Deus. No entanto, eles não obedecem, apenas têm um conhecimento intelectual da pessoa de Deus. Olha o que fala Tiago, capítulo 2, e versículo 19, verdade, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mais do que a sua obrigação. Mais ou menos isso, esse sentido. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. Está dizendo que o diabo também é crente. Neste sentido do texto. O diabo também crê em Deus. Só que ele resiste. Quando ele fala que eles estremecem, está falando de resistência. Porque são dois reinos antagônicos. São dois reinos totalmente contrários. O reino de Deus e o reino das trevas, representado por Satanás. Os politeístas, ou seja, aqueles que dizem crer em Deus, mas creem em outros deuses, chama-se politeísta. A palavra poli significa diversos, muitos. Os politeístas, eles dizem crer em Deus, mas também eles dizem que creem em outros deuses. Os politeístas, eles dizem crer em Deus, mas também eles creem em outros deuses. Jeremias, capítulo 16, e versículo 20. Olha o que está escrito lá. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Eles fabricam, manipulam, criam, inventam os seus próprios deuses. Esses são chamados politeístas, que creem em vários deuses. Na vigência da lei mosaica, esse tipo de adoração de gente, olha bem, na vigência da lei mosaica, não era tolerado esse tipo de adorador, esse tipo de gente. Deuteronômio capítulo 17, versículos 2 e 5, olha o que diz lá a palavra de Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, e te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, então levarás o homem ou a mulher que fez este mal às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Quando no meio de ti surgirem pessoas que dividem a sua adoração, que desvia os seus olhos para outros deuses, transgredindo a sua aliança. E qual era a aliança?
que Deus havia selado com o povo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Esta era a aliança que o povo havia selado com Deus. Eles eram apedrejados, os que não mantinham a fidelidade a esta aliança, eram levados em praça pública, eram considerados traidores, apóstatas, idólatras. Eles estavam traindo a pessoa de Deus, quebrando uma aliança. Lembram de quando Moisés subiu o monte e no período que ele passou lá no monte Sinai, o povo pediu para Arão fabricar, manipular deuses em forma de bezerro? Lembram disso? O que foi que aconteceu com eles? Moisés, além de arrebentar as pedras que ele trazia lá do monte, revoltado, irado, existe uma ira santa, viu? Uma ira que não é pecaminosa. Essa ira de Moisés foi uma ira não pecaminosa. Qual é a ira pecaminosa? É aquela quando você se ira para defender seus direitos, porque alguém passou por cima dos seus direitos, aí você se ira. Essa ira é pecaminosa. Mas a ira de Moisés foi ao ver aquele povo prostituindo, adulterando, no oba-oba, fazendo toda sorte de promiscuidade, se dobrando diante de deuses criados pelas suas próprias mãos. E Arão, um líder fraco, frouxo, covarde, cedeu às pressões daquele povo e mandou fabricar, aquele bezerro, e ainda ajoelharam diante dele, dizendo que foi ele ou eles, porque foi mais de um bezerro, que os tirou da terra do Egito. Olha que maldade, que infidelidade, que injustiça praticada por aquele povo. Por isso, meus irmãos e amigos, a idolatria é pecaminosa, é afrontosa, porque Deus, Ele criou o homem e a mulher para adorá-lo, sem se voltarem para outras coisas, para outros tipos de adoração. Então, esse tipo de gente era apedrejada publicamente quando eles traíam a Deus, adulteravam-se, um adultério religioso, quando eles se dobravam para outros deuses. Mas também há aqueles que negam a existência de Deus, e Davi chama esse tipo de gente de nécios ou insensato. Um escritor do passado, chamado Whitelaw, ele declara o seguinte: se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita e eterna, onipotente, onisciente, onipresente, o Criador, sustentador e governante do universo, imanente em tudo, ainda que transcendente a tudo, gracioso, misericordioso, o Pai e remidor da humanidade, é sem dúvida o mais profundo problema que possa agitar a mente humana, jazendo à base de todas as crenças religiosas do homem, está ligado apenas à felicidade temporal e eterna do homem, mas também ao bem-estar e progresso da raça humana. Um outro escritor do passado, chamado Chalmers, ele declara:
para asseverar categoricamente a não existência de Deus, o homem se vê obrigado a arrogar-se à sabedoria e à onipresença de Deus. Precisa explorar até os confins do universo para estar certo de que Deus não está ali. Há de interrogar a todas as gerações da humanidade e todas as hierarquias do céu para estar certo de que eles nunca ouviram falar a respeito de Deus. Nós poderíamos também dizer: o Deus dos que creem é o tema desta mensagem, ou o Deus dos convertidos ou regenerados. Nós compreendemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Deus, como Criador e mantenedor de todo ser vivente e do universo, é o Deus de toda a terra. Os filhos de Coré, ou Corá, dependendo da sua versão bíblica, né? Eles declaram no Salmo 47, esse salmo não é de Davi, é dos filhos de Coré, capítulo 47, versículos 6 a 8. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Não entra em conflito com o que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Nada tem a ver com o príncipe deste mundo. Jesus chamou Satanás de príncipe. E qual é a função do príncipe? É o de reger, é o de comandar, é o de dominar. Não está em conflito isso aqui? Cristo não perdeu o controle? Nesse jogo, ele não está perdendo para Satanás? Não é isso, irmãos. Esse não é o sentido do texto. Quando Jesus chama de Satanás, a Satanás de príncipe, ele está falando que aqueles que rejeitam a Deus, eles não ficam na neutralidade. Com aqueles que viram as costas para Deus, eles passam a criar os seus próprios deuses. E Satanás passa a ser adorado por aqueles que rejeitam a Deus. Então são dois reinos em evidência no mundo: reino das trevas e o reino da luz. A Bíblia fala que no Salmo 47, versículos 6 a 8, e esse salmo, como eu disse, é dos filhos de Corá, eles falam: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Satanás não gosta disso. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Satanás domina, mas o domínio dele é condicionado, é limitado. Ele não pode ir além do que Deus determina. Meus queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 6, está escrito lá: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vimos, irmãos, os perfis dos deuses
que são criados pela imaginação humana, pela cabeça do homem. O Salmo 115 descreve de uma forma tão nítida, tão clara. Fala sobre esses deuses criados pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. E o pior, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, enquanto neles confiam. Semelhantes a eles, tais deuses, tais adoradores. É este o sentido do texto do Salmo, capítulo 115. Agora, irmãos e amigos que nos assistem à distância também, quais são então os atributos desse Deus, que é o Deus dos que creem, ou Deus dos crentes? Quando nós falamos de atributos, é uma palavra de natureza teológica, né? Quando nós falamos de atributos, estamos falando das qualidades inerentes à substância e que constituem uma descrição analítica e mais próxima dela. Atributo é aquilo que é próprio de um ser, é o caráter essencial de uma substância. Os teólogos se divergem quanto ao uso do termo atributo, que, segundo alguns, transmite a noção de acrescentar ou consignar alguma coisa a alguém e, portanto, pode criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada ao ser divino. O termo sugerido por alguns, que coaduna com o caráter e a natureza de Deus, seria, em vez de atributo, propriedade, no sentido de indicar que o que é próprio de Deus e de Deus somente. Quais são então? Nós vamos agora entrar por alguns instantes o ramo na área da teologia. Então, quais são os atributos ou propriedades de Deus? Primeiro, a Bíblia nos apresenta, nos fala que Deus, ele é auto-existente, auto com U, não é? Ele existe por si mesmo. Ele não só é independente, como faz tudo depender dele. E olha o que o apóstolo Paulo, irmãos, em seu discurso lá em Atenas, aquela cidade de sábios, de intelectuais, ele trata a respeito deste assunto, lá em Atos, capítulo 17, 24 a 28, ele diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por isso que não nos dobramos, os irmãos, ninguém está vendo aqui nenhum objeto, nenhuma imagem, não é? Diante das quais nós nos dobramos, ajoelhamos, porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois nele vivemos, olha bem, nele nos movemos e nele existimos, irmãos. Então, Deus é autoexistente. Em segundo lugar, Deus é imutável. É a perfeição pela qual não há mudança nele. Não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos, em suas promessas. E em virtude desse atributo, ele, Deus, é exaltado acima de tudo quanto há, e é imune, olha bem, imune de todo acréscimo e diminuição em seu ser, em suas perfeições. Não podemos
acrescentar nada, nem tirar nada de Deus. Ele é completo, Ele é perfeito. A imutabilidade de Deus é claramente confirmada e ensinada nas páginas sagradas. Querem ver o exemplo? Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Você quer, está mostrando aqui uma aula de teologia bíblica, né? Olha o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 3, 14 e 15. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quem é esse eu sou? Este verbo, numa forma que produz o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E é de onde se forma o nome Jeová ou Javé, que indica a natureza eterna e imutável de Deus. Pronto. Não podemos aplicar isso a nenhum Deus criado pelas mãos humanas ou eleitos deuses pelos homens, nem o próprio diabo, Satanás. Ele não pode chegar a esse nível a que Deus está. Terceiro, a Bíblia fala que Deus é infinito. Infinidade é a perfeição de Deus, pela qual Ele é isento de toda e qualquer limitação. Ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por esse mundo caracterizado pela relação temporal, tempo-espaço, e que Ele não fica encerrado, restrito a este universo. Sua infinidade, a infinidade de Deus, abrange sua perfeição absoluta, sua eternidade e sua imensidade. Observe, irmãos, olha bem o que Salomão fala em sua oração. Primeiro Reis, Salomão fala lá, 1 Reis 8, 27. Ele tinha esse conhecimento teológico, mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus não está restrito a um ambiente, Deus não está restrito a um lugar. Ele é o Deus que preenche todo o universo. Deus não está aqui e depois vai estar ali ou acolá. A presença dele preenche, ocupa todos os espaços do universo. Satanás não é onipresente, nem onisciente. Ele tem a capacidade de se transportar ou de se locomover de um lugar ao outro, de um continente ao outro, no abrir e fechar de olhos, porque ele é um espírito e não há limites para o espírito. Mas Satanás não tem a mesma conotação, a mesma natureza, a mesma formação que Deus tem. Em quarto lugar, o aspecto também da espiritualidade de Deus. A Bíblia não nos dá uma definição de Deus. O que sabemos dele foi o que Jesus disse à mulher samaritana. Foi o que Jesus disse: Deus é Espírito. João 4, 24. Jesus não diz meramente que Deus é um Espírito, mas que Ele é Espírito
E a ideia da espiritualidade exclui necessariamente a atribuição de qualquer coisa semelhante à corporalidade de Deus, relegando as fantasias de alguns antigos gnósticos e místicos que a Bíblia fala de mãos e pés, olhos e ouvidos, boca e narinas de Deus. Mas ao fazê-lo, quando a Bíblia fala dessa forma, está falando de forma antropomórfica. Sabe o que quer dizer isso? Antropomórfica. Deus, ele está querendo nos dar uma ideia de Deus. Uma ideia de Deus, de forma figurada, daquele que de longe transcende o nosso conhecimento humano. Olha o que Paulo fala, irmãos. Assim ao Rei imortal, invisível. Perceberam? Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Irmãos, quando Moisés pediu para ver a Deus, lembra? Lá no monte, Deus respondeu para ele que homem nenhum que tenha visto a Deus ficou vivo, ou tenha ficado vivo. Mas eu vou lhe dar uma colherzinha de chá, Moisés. Colherzinha de chá. Eu vou passar, olha bem, Deus é Espírito. Mas quando Ele quer, Ele passa por esse processo que os teólogos chamam de antropofonismo. Deus se manifesta da forma que Ele quer manifestar no Velho Testamento. Deus aparecia através de muitas maneiras. E Ele disse: você vai me ver pelas costas, porque se você me ver de frente, você não vai conseguir viver. Você vai cair duro, você vai morrer. E Deus então deu a Moisés esta colherzinha de chá. Então Deus é Espírito, mas quando Ele quer se manifestar da forma que Ele queira, cabe a Ele, irmãos, não cabe a nós tentarmos definir a pessoa de Deus. O quinto aspecto é sobre a bondade de Deus. E essa bondade de Deus, ela se manifesta em amor, graça, misericórdia e longanimidade. Quando a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, Hebreus, né? Deus é um fogo consumidor. Parece até uma discrepância, parece uma contradição, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas depois a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, é um Deus que se ira. Como conciliar esses dois aspectos da pessoa de Deus? Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, é porque Ele não tolera a maldade, Ele não tolera o pecado, Ele não tolera a iniquidade. Se Ele, por amor a nós,
entregou o seu próprio filho, vendo seu filho sofrer as piores dores, as piores humilhações, e ele fez tudo aquilo por amor a nós. Isso é misericórdia. Mas também, havendo rejeição da parte do homem, Deus não pode agir de outra maneira, senão aplicando a sua justiça. E Deus não poderia abrir as portas do céu para os impenitentes, para os rebeldes, para os ímpios. Quando a gente assiste, às vezes, não é? Eu mudo até de canal, algumas pessoas falando coisas absurdas a respeito da pessoa de Deus. Eu fico pensando, onde é que Deus iria colocar essas pessoas depois, lá na eternidade, depois da morte? Para o céu é que elas não poderiam ir. Elas rejeitam a Deus, elas viram as costas para Deus, elas blasfemam de Deus, profanam o nome de Deus. E agora ainda tem pessoas que dizem que vai todo mundo para o céu, que não existe inferno, né? Sempre quando eles se falam a respeito de um personagem que já morreu, que aquele que está lá em cima, aquele que está no andar de cima, nunca eles admitem que existe um lugar de sofrimento, de punição para os rebeldes, para os que viraram as costas para Deus. Em sexto lugar, vamos falar sobre a verdade de Deus. Todo este mundo foi criado sob e pela verdade. No céu todos são da verdade e falam a verdade, porque lá está firmado o trono da verdade. O mundo organizado passou a ser guiado pela mentira, porque aqui reina o pai da mentira. Jesus disse aos judeus incrédulos, olha aqui, João capítulo 8, 43 a 47, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E ele foi duro usando essa frase: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O diabo foi homicida desde o princípio, jamais ele se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Por isso ele é chamado o pai da mentira. Quando o diabo profere mentira, fala do que é próprio da sua natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, falando aos ouvintes incrédulos, porque não sois de Deus. Então, irmãos, esse Deus que nós pregamos e cremos é o Deus da verdade. Em sétimo e último lugar, a palavra hebraica para ser santo, kadash, significa cortar ou separar. A ideia bíblica, escriturística da santidade de Deus, ela é dupla. Em sentido original, denota que ele, Deus, é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Nada se compara a Deus. No livro de Êxodo 15, 11, Moisés fala: ó Deus, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas?
Irmãos, às vezes nós corremos, nos acostumamos tanto com Deus, e é um risco que a gente corre, não uma fraqueza que a gente comete, é de orar para Deus assim de uma forma tão vulgar, né? Tão corriqueira. Irmãos, quando eu estou orando e falando com Deus, olha, eu me coloco num estado de, né, pequenez, de um João ninguém, né, de uma pessoa que é assim. Os judeus, os escritores, os escribas, quando eles estavam escrevendo a Torá, a lei de Deus, irmãos, eles tinham uma reverência tão grande com a palavra de Deus. Quando chegava, eles estavam com aquela pena, né, escrevendo a Torá, a lei, mas quando chegava, né, para escrever o nome Javé, eles mudavam o tipo de pena, não era caneta naquele tempo, eles mudavam, pegavam uma pena que tinha a ponta de ouro para escrever. A reverência era tanta que eles tinham da pessoa de Deus que até na hora de escrever o nome Javé, eles mudavam o tipo de pena, de caneta. E nós precisamos conservar, irmãos, esta reverência. Nós não somos nada diante de Deus. Quando você se dirigir a Deus, dirija-se com absoluta reverência, reconhecendo, lembrando-se que você está falando a um Deus grandioso, tremendo, criador desse universo impenetrável, inimaginável. Os cientistas gastam fortunas, bilhões, os astronautas, né? A NASA e outras empresas espaciais de outros países gastam milhões e milhões de dólares, bilhões, para chegarem ali na Lua, aqui, logo ali, né, comparando com outros planetas. E eles têm lançado naves espaciais aí, que estão penetrando, estão indo, né, nesse universo inimaginável, impenetrável. Eu não sei até onde eles querem chegar, mas, irmãos, nós temos que conservar essa concepção da pessoa de Deus, cada dia reverenciando o seu nome, evitando usar piadas que usam o nome de Deus, coisas, né, de natureza espiritual, porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é santíssimo. Olha, lá na China, eles adoram os animais da vaca e eles reverenciam aqueles animais. E você não pode profanar um animal daqueles que você poderá ser morto. E quando você ouve um ímpio, um descrente, não é, profanar o nome de Deus, fica por isso mesmo, você não se revolta com isso, você não dá o seu protesto, você não muda de canal, de sintonia, para demonstrar a sua revolta, o seu protesto contra essas pessoas. Esse é o Deus dos crentes, dos que creem. Diante dele nos portamos de que forma? Com temor e tremor. Não medo, mas reverência. Temor e tremor. Salmo 2, versículos 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Irmãos, eu perco até o sono pensando nisso. O planeta, que é pequeno comparando a Terra com outros planetas que são 10, 15, 20 vezes maiores do que a Terra, está aí, nesse espaço impenetrável, invisível, né? Eu fico imaginando esse planeta solto literalmente, nada está segurando nada disso. Qual a explicação que nós temos para isso? Era para os cientistas perderem o sono, era para os cientistas se dobrarem diante de Deus, mas eles encaram isso com tanta naturalidade. Eu não me acostumo. Cada vez que eu me lembro, eu olho para a lua, eu olho para as estrelas 10, 20, 30 vezes maiores do que esse planeta Terra, que estão aí literalmente soltos, estão lá pelo poder da palavra de Deus. E há um texto na Bíblia que eu não me lembro agora, que diz: Deus colocou os planetas lá, ele fica aí e não sai daí. Tem um texto bíblico, que eu não me lembro aonde está, que fala isso, né? Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra, exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Atos capítulo 7, de 31 a 33. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Eu diria o seguinte: Moisés ficou aterrorizado, não de medo, mas de ver a grandiosidade de Deus. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, dizendo: eu sou Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, precisamos ter mais reverência a respeito desse Deus. Não vamos nos acostumar, cada vez que você estiver diante dele, sinta-se pequeno, sinta-se criado por ele, é verdade, mas não perca de vista a visão de Deus, a grandiosidade desse Deus que está no controle de todos os acontecimentos da história do mundo, mas é o nosso Deus, é o Deus que se manifesta em nossas vidas através de seu Filho Jesus Cristo. Quando você ora, você não está orando para um Deus qualquer, você está orando para um Deus que é o Senhor dos senhores, é o Criador desse universo impenetrável, inimaginável. Olha que privilégio nós temos, tão pequenos que somos, mas Ele pode nos ouvir. Ele nos autorizou em nome do Filho dele, chegarmos diante dele em oração. Mas não perca essa noção de temor, de reverência da pessoa de Deus, e não permita e não se sinta acomodado, não incomodado, não se sinta acomodado quando você vê alguém, ouve alguém blasfemar desse Deus que é o Deus dos crentes, o Deus dos que creem. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 9. Santo, 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 Deus onipotente.
Amém. Vamos orar. Quarta-feira o nosso culto de oração. Fique em casa. Eu podia pedir para Deus deixar você incomodado lá e se você não tem motivo justo para ficar em casa enquanto os irmãos estão aqui orando, que você sinta a necessidade. O crente não sente necessidade de orar. Mas um dia, quando chegar o aperto, uma situação, uma doença grave, aí é hora de pedir oração, é hora de buscar a Deus. Que não seja preciso chegar esse momento. Venha buscar a Deus. Próximo domingo vamos estudar o segundo capítulo de Provérbios de Tiago, começar o estudo do segundo capítulo. Hoje foi encerrar o primeiro, o estudo do primeiro capítulo, versículo 27. Vou pedir ao irmão Luiz para vir aqui à frente, para nos despedir. Vem aqui à frente ao microfone para nos despedir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, Amém. mais uma vez, Pai amado, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus. Amém. E se não fosse a Tua palavra ter chegado até nossos corações, ó Pai, que seria de nós, Pai? Amém. Pai amado, eu quero te pedir neste momento, Pai, que esteja abençoando a Tua igreja, Pai, na face da terra, Amém, Pai. Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, aprendem a brincar com a Tua palavra, Pai, esquece de te buscar, esquece de ler a Tua palavra, Deus, esquece de estar presente a todo momento. Amém. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos definiu e nós tivemos essa vontade. Amém. E fomos escolhidos, Deus, para ser teu povo, Deus, povo santo, Pai. E podemos andar, Deus, de qualquer maneira, Pai. Que a tua palavra, Deus, nos diz que nós fomos escolhidos para a teu santo. Amém. Pai de amor, eu te peço que cada pessoa que aqui não está presente, Ó Deus, mas faz parte dessa igreja, que eles possam estar sentindo no coração, Pai, o desejo de estar junto a Ti, Pai, te buscando, te agradecendo, te louvando, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a Amém, glória. Senhor. Abençoa-nos a cada pessoa que aqui chegou, Pai, que possa ter saído, Deus, de louvor de coração, Pai, Senhor, Pai. Amém. Meu Deus, nos leva de volta ao nosso lar, na tua proteção, guardado e protegido por Ti, Pai. Amém. Então, Senhor, Pai, do quarto que está no nosso lar, Pai. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.